E aí, galera? E aí, como que vocês estão? Estão estudando bastante por aí? Tá muito frio aí onde vocês moram? Cara, aqui onde eu moro tá frio, viu? Pelo menos pra mim, né? 8 graus, cara. 8 graus de manhã, a vontade de estudar não é muito grande não, viu? Mas tamo aí, né? Continuamos firme aí. Cara, tá frio demais, velho. Queria era estar estudando, né? Aliás, estudando não, né? Queria era estar dormindo. Mas tudo bem, né? A gente segue firme aqui, fazendo o que precisa ser feito, né? Bom, deixa a galerinha entrando aí, daqui a pouquinho a gente já começa, já inicia. Só vou lembrar vocês que eu tô fazendo estatística essa semana, tá? Lembra, live segunda, terça e quarta, estatística essa semana. Semana que vem eu ainda vou falar lá nos stories do Insta qual matéria e qual assunto a gente vai resolver questões, tá bom? Então eu tô focando essa semana só em estatística. Fala, Fernando, tudo bem? Nossa, 34 graus, acho que é Flávia, né? Flá Coelho. 39 graus, cara. Meu Deus, sonho. E olha que eu nem sou tão do sul, eu sou aqui do Paraná. Se no Paraná tá assim, você imagina Santa Catarina, Rio Grande do Sul, por aí, né? Outros lugares mais ao sul, com a latitude menor, vai estar muito mais frio, né? Deixa a galerinha entrando aí. Gente, ó, essa semana, então, live fiz ontem, hoje e amanhã, estatística. E eu vou perguntar lá no Instagram para vocês. Então, isso é muito importante que vocês me sigam aqui no Instagram de estudos, porque eu vou colocar uma caixinha de pergunta lá nos stories, na quarta ou na quinta-feira, para saber qual é a preferência de vocês em assuntos. A que tiver maior votação, a gente vai fazer na live da semana que vem, segunda, terça e quarta, uma média de 25 a 30 questões daquele assunto, tá bom? Então, por isso é muito importante você vir aqui no meu perfil, aqui no íconezinho, e me seguir lá no Instagram, tá bom? Eu tenho um Instagram, que é o Vin Studies também, tô lá no Insta, colocando muito conteúdo, rotina, vídeos no Reels, posts, matérias que mais caíram em matemática o ano passado, já tem de história, mostrei a minha redação lá. Então por isso é muito importante você me seguir no Insta, porque lá é uma forma de eu poder me comunicar mais fácil com vocês, sem necessariamente precisar abrir live. Tá? Deixa eu me apresentar, caso você não me conheça, sempre entra muita gente nova aqui no meu perfil, então deixa eu me apresentar. Eu sou o Kelvin, vestibulando de medicina. Eu não sou professor, não tenho formação nenhuma acadêmica, mas eu sou vestibulando e, bom, sendo vestibulando de medicina, estudei por muito tempo, já tive 5 aprovações em particulares, várias coisas legais assim em relação a desempenho, porém eu quero medicina em uma federal, por isso eu ainda continuo estudando focado no Enem. E aí eu consegui fazer quase 40 em matemática no Enem 2021, o que me possibilitou criar esse perfil focado um pouco em descontração, mas um pouco também mais sério, que são essas lives que eu faço resolvendo questões, tá bom? Então, caso você não me conheça, eu sou vestibulando de medicina e faço lives de questões aqui, e todas elas estão salvas lá no meu canal do YouTube. Então, tanto o YouTube, quanto o Instagram, quanto o TikTok, são todos o mesmo nome. É só você pesquisar Kelvin Studies, tá? Escrevendo Studies ou Studies, beleza? Como se pronuncia, tranquilo? Então, oi para todo mundo, boa tarde para todo mundo. Se você é novo por aqui, já me segue aqui no TikTok, vamos tentar bater muita curtida nessa live, é só você clicar 2 vezes na tela, tá bom? E me segue lá no Instagram de estudo se você ainda não segue, tá? É muito rápido, muito fácil, é só clicar no ícone aqui do meu perfil, tá? Fechou? Bom, vamos começar aqui com essa primeira questão. Questão número 11 aqui que a gente vai fazer, vamos lá. Lembrando que se você já sabe a resposta, espera um pouquinho para deixar a galera responder também, tá? Bom, vamos ver o que essa questão está pedindo. Ela é um pouco maior, mas eu acho que está cabendo inteira aqui na tela. O gerente de atendimento pôde concluir, baseado no conceito de eficiência, tá falando aqui no conceito de eficiência, que eu ainda não sei como que esse conceito se expressa, mas já a gente vai ver. Utilizado na empresa e nas informações do gráfico, que o nível de eficiência foi bom onde? Então ele quer saber onde que o nível de eficiência foi muito bom, beleza? Vamos ver aqui então a nossa questão.
A figura a seguir apresenta dois gráficos com informações sobre as reclamações diárias recebidas e resolvidas pelos setores da empresa de atendimento. Então, esse saque aqui é o setor de atendimento ao cliente, e aí existem reclamações que foram recebidas e existem reclamações que foram resolvidas. Então, o saque recebeu em reclamações, mas ele também resolveu, tá? Ou ele recebeu ali e resolveu, ou ele só recebeu e não resolveu, por exemplo, entendeu? Então são duas situações diferentes, recebidas e resolvidas. O gráfico de linha tracejada informa o número de reclamações recebidas, então vamos anotar isso aqui. Esse tracejadinho aqui indica o número de reclamações recebidas, beleza? Então vamos anotar aqui para a gente não se perder e não confundir. E o de linha contínua, o número de reclamações resolvidas. Então, a contínua, ela é resolvidas, tá bom? As reclamações podem ser resolvidas no mesmo dia ou demorarem mais de um dia para serem resolvidas. Agora vamos aqui para o ponto central da nossa resolução. O gerente de atendimento deseja identificar os dias da semana em que... Bom, agora vai estar a parte importante da nossa resolução. O nível de eficiência pode ser considerado muito bom, ou seja, os dias em que o número de reclamações resolvidas excede o número de reclamações recebidas. Então, aqui é o ponto-chave da nossa questão. Então, para que seja eficiente, para que tenha uma eficiência muito bom, o que precisa? Aquilo que for resolvido, né? O que for resolvido, ele precisa ser maior do que o que foi recebido. Você concorda comigo? O texto nem precisaria falar isso, porque é uma relação muito óbvia, muito lógica. Se você resolve muito mais reclamação do que você recebe, significa que você foi eficiente. Tranquilo? Então, dentro dessa nossa lógica de eficiência, a gente vai ver aqui no nosso gráficozinho aqui, que tem a relação de reclamações pelos dias da semana, aquilo que foi mais resolvido do que recebido. E se nós olharmos aqui, é só a gente olhar quando que a linha contínua está maior do que a linha tracejada. Então, se nós olharmos em todo o período, isso só acontece para terça-feira e para quarta-feira, tá bom? Isso só vai acontecer para terça e para quarta. Na terça e na quarta-feira, você tem a linha tracejada acima da linha pontilhada. Então, o que é resolvido está acima do que é recebido, por isso que ele possui um nível muito bom de eficiência. Vocês entenderam, galera? Ficou alguma dúvida? Qualquer dúvida, comenta aí que eu vou reexplicar para vocês, tá? E tem muita gente chegando aí no meio da questão, então eu posso esperar um pouquinho a galera entrando de novo para que eu reexplique para vocês. Lembrando que são questões consideradas fáceis na TRI, então você não pode errar questão desse tipo, tá? Questões fáceis, a gente tem uma tendência a achar questões fáceis e acabar errando na hora da prova, sabe? Aquele tipo de perfil, às vezes, de aluno e de estudante que acha que tudo é super fácil porque acertou, acaba, às vezes, nem atingindo 30 em matemática no Enem, sabe? Não tô julgando ninguém, só tô colocando como um cuidado mesmo. Sempre trate todas as questões com o máximo de importância que ela tem, mesmo que seja um 2 mais 2 ou que seja uma questão de combinatória impossível, entendeu? Dê sempre a ela essa seriedade para você nunca errar por bobeira. Bom, eu vou explicar de novo, porque tem uma galera aí que entrou de novo e algumas pessoas que pediram explicação. Vamos lá, galera. Essa questão, falar de atendimento ao cliente, ele recebe ligações e ele recebe reclamações e resolve reclamações. E estava dizendo aqui, que o gerente considera que tem um nível de eficiência bom quando você resolve mais do que você recebe. Vocês estão me ouvindo? Ou travou? Travou o áudio ou a imagem? Tá... Voltou, gente? Voltou? Ué, por que travou? Não sei. Tá, mas voltou? Tranquilo? Se travou às vezes pra você, a internet aqui de casa não tá muito legal hoje. Ela tava ruim até no Wi-Fi, sabe? Então se deu uma travadinha aí, tem um pouquinho de paciência, que às vezes a internet deu uma falhadinha aqui. Mas aí se travou, é só você sair e entrar de novo que tende a melhorar, beleza?
Bom, então, ó, deixa eu reexplicar aqui. O saque, ele recebe ligações e resolve ligações. Então, ligações e reclamações, né? Então, basicamente, essa questão quer saber quando que o nível de eficiência é bom. E como que o nível de eficiência é bom quando o que foi resolvido, que é a linha preta, o texto disse isso, é maior do que o que foi recebido. É óbvio, quanto mais eu resolvo as reclamações, mais eficiência eu vou ter na minha empresa, tranquilo? E quando eu mais recebo reclamações e não consigo resolver nada, é porque a minha eficiência foi bem ruim, tá bom? Então, nesse sentido, basta a gente olhar esse nosso gráfico, interpretar que resolvido é a linha preta e que recebido é a linha tracejada e que a terça precisa ser maior que a quarta, tá bom? Todo mundo compreendeu, galera? Como que eu cheguei aqui na letra B, como sendo a resposta da nossa questão? Vocês entenderam? Comenta aí se ficou clara essa explicação. Bastava ver quais eram os dias da semana em que a linha preta era maior do que a linha tracejada, para que a resolvida fosse maior que a recebida e tivesse um bom nível de eficiência. Lembrando que live segunda, terça e quarta, 3 da tarde, tá bom? Por enquanto, só matemática. E se você não me seguiu no Instagram de estudos, me segue lá rapidão, é muito fácil, é só clicar aqui na foto do meu perfil e clicar ali do ladinho do ícone. Clicou no ícone ali do lado do meu perfil, você é redirecionado para o meu Insta de estudos. E lá tem muito conteúdo de qualidade para vocês também, tá bom? Bom, galera, segunda tem lives. Ah, tá. Por que não segunda? Porque segunda-feira a linha tracejada ela tá mais alta, tá bom? Ó, se você olhar aqui, ó, quem perguntou por que não pode ser segunda-feira, segunda-feira a linha tracejada ela tá mais alta que a contínua. Isso significa que você recebe mais do que resolve, então aqui o nível de eficiência é ruim. E por que não pode ser outro dia, nem quinta-feira? Quinta-feira a tracejada também é maior que a contínua, tá vendo? É sempre assim, sempre assim. Nesse quesito, os únicos 2 dias onde essa linha contínua preta é maior do que a linha tracejada é somente na terça e na quarta-feira. Somente aqui. Tá bom? Todos os outros dias, ou ela é menor ou é igual. Então aqui não há eficiência, só é eficiente nesse ponto. Tranquilo? Vamos para a próxima questão, galera? Vamos aqui para a questão 12. Vocês estão ouvindo ou tá travado ainda? Ou vocês estão conseguindo ouvir de boa? Estão ouvindo? A imagem tá de boa? Comenta aí só pra eu saber, beleza? Então tá. Às vezes dá uma travadinha, não sei se é no TikTok ou se é aqui na minha internet, que ela tava meio zoada hoje também. Vamos resolver aqui a questão 12 então, gente. Vamos ver. Começando a leitura, tá, eu tô um pouquinho gripado, gente, eu peço perdão que às vezes eu fico sugando o nariz, sabe, tipo, fico fazendo isso por costume, mas é porque eu tô um pouquinho gripado, que aqui fez 8 graus, aí eu saí ontem quente da luta e acabei tomando o vento gelado, choque térmico, aí eu tô um pouco meio ruim, sabe, com o nariz meio zoado, mas eu vou tentar não ficar sugando muito não, tá, desculpa. Bizu, depois me chama no privado que eu te ajudo, tá bom? Bom, vamos para a próxima questão, galera. Foco aqui. Lembrando, toda questão você começa a ler pelo comando da questão para você ver o que está sendo falado, tá? Então vamos ver. Um investidor deseja comprar 2 das empresas listadas na tabela. Bom, ele quer comprar 2. Para tal, ele calcula a média, então a questãozinha de estatística que está falando de média. Ele calcula a média da receita bruta anual dos últimos 3 anos. Então tá, ele vai calcular a média. E ele escolhe as 2 empresas com a maior média anual, beleza? Bom, então vamos ver. Quais são essas empresas que ele vai comprar então? A tabela a seguir mostra a evolução da receita brutal anual nos últimos 3 últimos anos das 5 microempresas. Então, aqui tem as microempresas, as 5, e aqui tem os últimos 3 anos. Então, para isso, a gente precisa calcular a média simples desses últimos 3 anos e saber quais são as 2 em que
elas possuem a maior média anual. Então, uma questão simples de média simples, tá bom? Questão assim vai cair no seu Enem, pode ter certeza. Média simples vai cair no seu Enem. Basta nós somarmos e dividir por 3. E existe um outro método que eu vou passar para vocês. Essa questão eu vou fazer ela de duas formas, tá? Porque como a gente está estudando, não vale a pena só ficar resolvendo e achar a resposta correta. A gente tem que pensar e tem mais de um tipo de resolução. Então eu vou resolver ela de duas formas. A primeira vai ser a forma tradicional, tá? Forma tradicional, deixa eu pegar aqui uma folha. Na forma tradicional, gente, a gente vai somar tudo e dividir pela quantidade que tem. Ô, Luiz, aí você me deu spoiler, cara. Ô, Luizão, aí você você deu spoiler pra galera, cara. Essa era a segunda resolução. Mas tá bom, não tem problema, tá? Essa era a segunda percepção que daria pra ter. Mas de boa, mano, tranquilo. Ó, vamos fazer do jeito tradicional, que é o que a maioria das pessoas fariam. Ó, a maior parte das pessoas vão somar todos os valores, certo? Tem 3 formas de resolver, na real. Mas vamos lá, eu vou fazer aqui das duas que eu comentei. Ó, a primeira delas seria somar tudo. Então vamos pegar aqui, ó, eu vou chamar só as letrinhas aqui, ó, pra gente diferenciar. Qual que seria essa média V? A média V é só somar tudo, 200, 220, 240. Gente, vamos somar direto? 200, 200, 200 dá 600. Aqui tem 60. Então essa soma dá 660. Lembra que média simples você soma tudo e divide por 3. Somou tudo, dividiu por 3? Beleza. Dividiu isso por 3, você consegue fazer até de cabeça, né? 220. E como que eu já sabia que era 220? Galera, porque o termo central aqui, ó, ele é exatamente o termo médio entre 200 e 240. Sempre que acontece isso, de ter 3 termos seguidos aqui sucessivamente, com uma mesma diferença entre eles, o do meio já é a média, beleza? Então eu conseguiria achar a média sem fazer. A segunda vai ser o quê? O W, tá? Por que eu dividi por 3? Porque são 3 anos, tá? Beleza, Ricardo? Ó, ano 2009, ano 2010, ano 2011. Então, para achar a média anual, eu divido por 3, tá? O W vai ser 200, 230 e 200. Quanto que dá isso? 630. Dividir por 3 anos vai dar 210. Beleza? Vão acompanhando aí. O próximo seria o X, né? Essa microempresa X, ela é 250, 210 e 215. Bom, somando isso daqui, você vai ter 675. Beleza? Bom, então, 675 dividido por 3, galera, 225, né? São cálculos que você consegue fazer de cabeça com um pouquinho de prática. A Y vai ser o quê? Se você olhar aqui, ó, 230, 230 e 230. A média do mesmo termo, a média do mesmo termo é sempre o termo. Consegue compreender isso? Se é 230, 230 e 230, a própria média vai ser 230, porque eu somaria, daria 690 por 3, próprio 230. E a última microempresa, que é a Z, 160, 210 e 245. Somando tudo isso aqui, quanto que vai dar? Aqui a unidade vai dar 5, a dezena vai dar 11, né? E aqui vai dar 6. 615 dividido por 3, 205. Então, quais são as que possuem a maior média? As que possuem a maior média vão ser essa X aqui, né, 225, e a 230, né, Y e X. Então, Y e X. Se nós olharmos aqui na nossa resposta, quem são as empresas Y e X? Se nós olharmos aqui, é Pizzaria Y e Chocolate X, beleza? Então, a nossa resposta aqui fica sendo letra D. Fechou? Então, esse é o jeito convencional. Esse aqui é o jeito convencional, é o jeito tradicional. Praticamente toda pessoa que fosse resolver isso daqui por média, ele automaticamente ia somar essas linhas aqui, os 3 valores para cada uma das empresas, e achar o valor e dividir por 3. Agora, vamos aqui para o spoiler do nosso amigo. O spoiler que ele deu foi o seguinte: quando você soma essas 3 quantidades, automaticamente você já encontra a maior média. Por que você encontra a maior média? Justamente porque você vai dividir pela mesma quantidade. Ó, igual o Luiz falou, você divide pela mesma quantidade. Tá vendo que cada uma das empresas você vai dividir por 3, porque são 3 anos.
Se você vai dividir por 3, quem possui o maior valor somado, automaticamente, quando dividir pelo mesmo número, já vai ter a maior média. Então, dessa forma, eu nem precisaria perder tempo dividindo. Era só eu fazer o seguinte: qual que é a soma de cada uma delas? A soma da V é 660, a soma da W 630, a do X 675. Aqui do Y eu tinha colocado a média 230, mas a soma daria 690. Lembra? 230, 230, 230. Então a média seria a soma dos valores seria 690. E por fim, galera, a soma da Z, ela é 615. Então qual que apresenta a maior soma? Não necessariamente eu preciso já encontrar a média. A maior soma é 690 e 675. Como eu vou dividir todos pelo mesmo divisor, todos os dividendos, eles são divisíveis aqui pelo mesmo divisor, então automaticamente essa e essa, por ter maior número, já tem a maior média, que seria o nosso Y e o nosso X aqui, tá bom? Então, essa seria a segunda forma de você pensar e de você resolver essa questão, para você encontrar aqui pizzaria Y e chocolate X como sendo a nossa resposta aqui da maior média anual dos últimos 3 anos, tá bom? Galera, fechou? Gostaram dessa questão? Boa, né? Boa para pensar dessas duas formas, né? É muito legal quando você consegue enxergar outra forma de você resolver uma mesma questão sem ser por aquele jeito tradicional de se resolver, tá? E galera, qual que ainda... Isso aqui cai no Enem sim, tá? Média despenca no Enem. Na última prova foram 5 questões de estatística, tá? E estatística engloba o quê? Engloba média simples, média ponderada, moda, mediana e desvio padrão. Esses 5 pontos é o que a estatística engloba. Mas desvio padrão não cai no Enem, nem variância, tá? Caiu uma questão, acho que nos últimos 12 anos de prova. E nem era para você calcular, era só para você saber que maior o desvio padrão, menos regular é o seu sistema. Era só essa relação inversa, tá bom? Sempre vai cair média simples, média ponderada, mediana e moda. Essas 4 coisas sempre vão cair na sua prova. Galera, vamos para a próxima questão então? Vamos fazer aqui a questão 13. Matheus, eu vou falar, tá? Eu vou resolver as questões que eu planejei para vocês hoje e eu vou falar um pouquinho de moda também. E se eu não tiver nenhum exemplo de média ponderada, eu mesmo crio um exemplo de média ponderada para vocês, para explicar como que você resolve, tá? Vamos junto aí, vamos caminhando junto. Lembrando que se você ainda não me segue no Instagram de estudos, tá aqui no íconezinho da bio. Então é muito fácil, é só clicar na minha foto aqui de perfil, você tem no íconezinho ali, você é redirecionado lá pro meu Insta de estudos. E tá bem legal lá, tá? Coloco bastante coisa legal. Tem Reels, tem posts que eu crio e coloco para acrescentar nos estudos de vocês, motivação, caixinha de pergunta, quiz, que eu mesmo crio várias perguntas de várias matérias e faço um quiz para vocês lá. Quando não tem live, é lá que eu aviso, tá? Então lá eu coloco as informações, eu aviso quando tem, quando não tem live, o link da live depois do replay, mostro a minha rotina de estudos. Então é um perfil muito completinho se você está estudando e você está focado aí também. Então chega junto lá comigo e vamos aí dominar tudo, beleza? Vamos aqui para a questão 13. Vamos lá. Com base no gráfico, o valor da parte inteira... Deixa eu só responder essa pergunta aqui. O Nicolas perguntou como que eu sei quando a questão está pedindo uma média ponderada. A questão fala? Aí que tá, ela não fala, tá? Quando for uma média ponderada, você mesmo vai conseguir interpretar que ela é uma média ponderada quando você lê a questão. Pode ficar super tranquilo quanto a isso, porque é muito fácil de identificar. Ó, eu vou te dar só um exemplo aqui na questão de cima que a gente fez, só para você ver como que seria se isso aqui fosse ponderado. Tá vendo que, para você achar a média disso aqui, era simplesmente somar por 3, somar os 3 aqui, né? Cada linha aqui, ó, você soma as 3 colunas e divide pela quantidade que tem. Não é assim? Essa era a média simples. Você somou tudo aqui, ó, da V, da W, X, Y, Z, e dividiu pelo quanto que tinha. Só isso. Se é isso, é uma média simples. Agora, presta atenção comigo. Como que seria isso daqui se fosse ponderada? Média ponderada é quando existe um peso. Quando existe um peso para cada um dos termos que você está multiplicando, aliás, que você está somando. Você multiplica por esse peso. Então é assim. Vamos supor aqui que o alfinete, que essa microempresa de alfinete V,
Em 2009 é 200 mil reais, em 2010 220 mil e 2011 240 mil. E vamos supor que a questão dissesse que existe um peso para cada um desses valores aqui. Um peso, sei lá. No contexto não faria sentido, mas vamos supor que para 2009 o peso fosse 2. Para 2010 o peso fosse tanto. E para 2011 o peso fosse tanto. Vamos supor que esse valor dentro desse ano vale mais do que outros anos. Tem um peso maior, sabe? Então aí você multiplica cada peso por esse valor e soma. Esse peso vezes o valor soma. Esse valor vezes um determinado peso. E aí você divide por quanto? Você dividiria por 3? Não. Você dividiria por esses pesos que você está multiplicando. Mas a gente vai... acho que vai ter alguma questão que vai dar para explicar isso. Se não tiver, eu crio uma ali rapidinho para te explicar. Isso, é igual nota de escola, é igual a nota do SISU. Sabe quando você faz o Enem e tem uma sua média? Quando você vai pôr a nota no SISU, tem universidade que tem peso. Vamos supor que tem peso 2 para matemática, peso 3 para física e peso 1 para o resto. Você pega a sua nota de física, que é vezes peso 3, a nota ali de matemática e da outra matéria vezes peso 2, e o resto, que é peso 1, é a própria nota vezes 1, entendeu? E no final das contas, você divide pelo peso. É basicamente isso. Média ponderada é igual a média simples, só que para cada um dos elementozinhos, você precisa multiplicar por um peso. E aí no final, você não divide pela quantidade que tem, você divide pela soma desses pesos. Mas a gente vai fazer algum exemplo aqui, e se não tiver aqui nas questões, eu vou criar um para explicar para vocês hoje. Mas vamos aqui focar na questão 13, beleza, galera? Vamos lá. Com base no gráfico, foca aqui, tá? Com base no gráfico, Isso, João. Essa matéria você vê durante, às vezes, o ensino fundamental, começo de ensino médio, mas cai no Enem também. Só que no Enem cai matéria desde da quinta série até o terceiro ano do ensino médio, sabe? Então tem matérias que você só vai ver no último ano que também tá no Enem. E o Enem preza muito por contextualizar as questões, não são questões puramente matemáticas e algébricas. Tem sempre um contexto. Vamos ver essa aqui. Com base no gráfico, o valor da parte inteira da mediana. Bom, então a questão está falando sobre mediana. Ele quer o valor da parte inteira da mediana dos empregos formais sugeridos no período. Bom, então, falou de mediana, para quem estava na live ontem, viu a diferença entre mediana quando o número de termos é par e quando o número de termos é ímpar. Vamos ver aqui primeiro se é par ou ímpar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 é par. Quando a mediana, o número de termos for par, você sempre pega os dois centrais, você sempre soma, né? Você soma os dois centrais e divide por 2. Sempre assim, você faz a média simples dos termos do meio. Ou você soma os dois centrais e divide por 2. Para isso você encontra a mediana ali do seu sisteminha ali, dos seus dados. Então, dessa forma, galera, como que a gente vai encontrar a mediana dos empregos formais considerando a parte inteira? Bom, se são 10 termos, concorda comigo que vai ser isso aqui, ó? São 10 termos, não são? Eu tenho ali o meu primeiro termo, o segundo, o terceiro, quarto, quinto. Tô fazendo isso só para explicar para vocês, tá? O oitavo termo, o nono termo e o 10º termo. Se eu tenho 10 termos, como que eu acho a minha mediana? Sempre você deixa uma quantidade igual para cada lado. Ó, deixei 4 para cada lado, 4 para cada lado. Então, eu vou pegar o quinto termo e o sexto termo, certo? Então vai ser o quinto mais o sexto e vou dividir por 2. E isso vai dar a minha mediana. Pode ser assim? E lembrando que você precisa pôr em ordem. Lembrando que você precisa colocar todos os valores em ordem. Então, deixa eu tentar baixar um pouquinho aqui para ver se dá para ler esses números, tá? Que ficou bem pequenininho ali, mas eu vou falando para vocês. Aqui, ó, a gente tem, então, qual que é o menor para o maior? O menor é esse 181.796. Então, aliás, 181.419 é o menor, né? Então, esse é o primeiro, esse aqui é o segundo, depois disso, esse é o terceiro, esse aqui é o quarto, esse é o quinto. Então, 212.952 é o quinto termo. Eu sei que tá pequenininho para você ver aqui, só que eu tô lendo e vou falando, tá bom?
Então aqui, ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. 212 é o quinto. Qual que é o sexto termo? O sexto é o próximo, é 246.875. 246.875. Então, para a gente encontrar, basta a gente resolver essa soma e depois dividir por 2. Vamos somar isso daqui para ver quanto que dá? 2 mais 5, 7. 5 mais 7 vai dar 12, vai 1. Aqui vai dar, vamos lá, 1, 9, 10, mais 8, 18, vai 1. 1 mais 6, 7, mais 2, 9, 5, 4. Então deu 459. 459.827. Agora a gente vai ter que dividir isso daqui por 2, tá bom? Dividindo isso daqui por 2, a gente vai encontrar a nossa mediana. Vamos dividir isso aqui por 2. Aqui vai dar 2, né? Sobra 0, abaixo 5, vai dar 2 de novo. Aqui vai dar 1, abaixo 9, 19 por 2. Vai dar 9, né? Tá vendo que nem precisa continuar. Tá vendo que já deu 229 e ainda falta 3 casinhas? Então a nossa resposta já vai ser 229.913, tá bom? Todo mundo aí que prestou atenção na resolução da questão, vocês entenderam o que eu fiz? Primeira coisa foi ver se era par. Depois que era par, a gente precisa somar as duas do meio e dividir por 2. Sempre somando as duas do meio e dividindo por 2, porque é par. Tá? Mas qual que é esse primeiro, segundo, terceiro, quarto, qual que é essa ordem? É a ordem crescente, mas eu não precisei reescrever isso daqui, você consegue ir olhando de cabeça, sabe? É o menor, então esse aqui é o primeiro termo, então 1, esse vai ser o 2, esse vai ser o 3, esse vai ser o 4, esse 212.952 é o quinto termo, e esse 246.875 é o sexto, esse é o quinto, e esse é o sexto em ordem crescente. Eu somei os dois, né? Somei. Depois eu dividi por 2. Somando os dois deu 459, quase 460 mil. E dividindo por 2, eu já encontrei o 229. Então eu nem preciso terminar o resto da minha conta, porque a única alternativa com 229 já é essa daqui. E isso tem que sempre colocar em ordem. E se for ímpar, sempre é o termo do meio, tá? Então ó, é muito fácil de perceber. Vamos colocar, eu tenho isso daqui, gente. Eu tenho 3 termos. Vamos supor que eu tenho o termo 1, 2 e o 3. Tá vendo que a quantidade de termos é ímpar? 1, 2, 3. Então, eu tenho 3 termos e 3 é ímpar. Logo, qual que é a minha mediana? A minha mediana já vai ser o do meio. Guarda isso, gente. Todas as vezes que a quantidade de termos for ímpar, a mediana já vai ser o do meio, porque existe um que fica isolado lá no meio. Toda vez que for par, como foi o nosso caso, você coloca em ordem e aí você pega os dois do meio e faz a média simples entre eles. Beleza? Tranquilo? Facinho? Tá, e se tiver 4 termos, ó? Vamos supor que o primeiro termo é 1, o outro é 2, o outro é 3 e o outro é 4. Lembra? Se a quantidade de termos for par, 4 é par. Eu vou pegar os dois do meio. 2 mais 3, 5. Dividido por 2, então a minha mediana seria 2,5. Beleza? Entendeu? É simples, gente. Simples, simples, simples. Ó, vamos fazer alguns exemplos aqui que eu quero que vocês vão comentando aí. Vamos fazer alguns exemplos pra gente treinar. Isso, sempre colocar em ordem, tá? Vamos fazer alguns exemplos aqui, ó. Eu quero saber a mediana que eu vou pondo aqui, tá? Eu quero saber a mediana das amostras que eu vou colocando aqui pra gente treinar um pouquinho. Ó, vamos lá. Eu tenho aqui, ó, 2, 3, 5, 7, 4. Qual que é a minha mediana? Fala aí. Vou colocar alguns exemplos fora de resolução de questão para a gente treinar um pouco. Pode ser? Deixa eu só arrumar aqui. Qual que é a minha mediana? Galera, é 4, não é 5, tá? Calma, não é 5, não é. Ali tá na ordem errada, tá vendo? Aqui, ó, como que fica em ordem, gente? Cuidado com isso, cuidado. Em ordem, 2, 3, 4, 5 e 7. Tá? Cuidado cair na pegadinha aí, a nossa mediana é 4. Muita gente falou 5 aí no desespero. Cuidado. Tá bom? Cuidado com isso aí.
colocou em ordem primeiro. Coloca em ordem primeiro, depois você vê o que é, tá? Vamos aqui, esse aqui foi o primeiro exemplo, vamos aqui para o segundo exemplo. Sempre coloca em ordem, galera. Ó, qual que é a minha mediana nesse caso aqui? Qual que é a minha mediana nesse caso aqui, galera? Gente, mediana é sempre um valor. Não é 4 e 7. Não existe um valor mais outro. Vamos fazer isso aqui? Primeiro eu coloco em ordem. 3, 4, 7 e 9. Coloquei em ordem. Beleza? Depois que eu coloquei em ordem... Nossa, até escrevi errado aqui. Deixa eu arrumar aqui. Coloquei em ordem. Bom, depois que eu pus em ordem, eu preciso somar os dois do meio e dividir por 5. E isso vai ser decimal, galera. Ó, 4 mais 7 dividido por 2. 11 dividido por 2, 5,5. É a minha mediana. Beleza? Isso daqui são exemplos que eu tô dando. Eu posso escolher qualquer número que eu quiser, são só exemplos. Quando a quantidade é par, você coloca sempre em ordem primeiro, pega os dois do meio e soma e divide por 2, tá bom? Sempre isso. Vamos fazer mais exemplos que eu tô vendo que vocês estão errando ainda. Vamos fazer aqui o terceiro exemplo. Ah, gente, perdão. Vocês contaram isso aqui, né? Ô, gente, aí eu estraguei pra vocês, pô. Eu estraguei pra vocês. Aí eu estraguei tudo o rolê. O 2 era aqui o segundo exemplo. Oh, foi mal, gente, foi mal. Esse 2 aqui era segundo exemplo. Era o número do meu exemplo. Ah, velho, eu tinha que estragar tudo. Desculpa, gente. Ó, vou até risquei isso aqui que eu cansei desses números aqui. Vamos fazer... Ó, o primeiro que eu vou pôr é o que tá valendo. Esses aqui, ó, esses aqui era... Não tá valendo esse número aqui. Isso daqui era só o número do meu exemplo. Por isso que eu vi que as pessoas estavam respondendo errado. Pera aí, vamos dar outro exemplo aqui então. Se eu tenho 7, 11, 17, 14 e 1. Qual que é a minha mediana aqui? Vamos lá, tô dando exemplozinho simples, mas no Enem vai cair a mesma coisa. A diferença aqui vai ser outros valores. Exatamente a mesma coisa. Tá bom? No Enem não vai te dar uma sequência de número e perguntar qual que é a mediana. Só que ele vai te dar um gráfico, uma tabela, alguma coisa, e ele vai pedir para você achar a mediana daquele valor, sabe? É o mesmo processo, exatamente. Eu tô dando com exemplos simples aqui, mas no Enem, em qualquer prova que cair mediana, vai ser exatamente a mesma coisa. Primeira coisa, colocou em ordem. Colocando isso aqui em ordem, vai ser 1, 7, 11, 14 e 17. Colocou em ordem... Bom, eu vou ver, é ímpar ou é par? 1, 2, 3, 4, 5. É ímpar. Se for ímpar, o termo central já é a sua mediana, beleza? Fechou? Vocês entenderam? Quando é ímpar, já é o termo do meio. Quando é par, você faz a média entre eles. Vamos dar o último exemplo de quando é par. Último exemplo. Vamos ver, pôr uns números maiores aqui. Qual que é a minha mediana dessa distribuição? Essa daqui, ó, é par. Lembra que é par. Qual que vai ser a minha mediana? Quando é ímpar, colocou em ordem, pega o termo do meio. Quando é par, você põe em ordem e faz a média simples dos dois do meio, tá? Vamos fazer? Se eu colocar isso daqui em ordem, vai ser 13, 23, 27, 42. Então, eu vou somar os dois do meio. Vamos pegar esses dois do meio aqui. 23 mais 27 dividido por 2. Isso aqui vai dar 50 dividido por 2. Então, a nossa mediana vai ser 25. Tá bom? Fechou, galera? Fechou os nossos exemplos? Então,
o que era essa questão aqui, ó? Essa questão tem números maiores, mas é exatamente a mesma coisa. Então, a questão pedia para você encontrar qual que era a mediana desse monte de número pequenininho aqui. Então, como são 10 números, 10 é par, eu preciso pegar o quinto e o sexto em ordem, somar e dividir por 2. O meu quinto é 212 mil e o meu sexto era 246 mil. Eu somei os dois, 459.827. Como é par, eu faço a média deles dividindo por 2. Então eu vi que já deu 229, ia dar mais um númerozinho aqui, mas como já deu 229, a gente já encontra aqui a letra B. Fechou? Então essa aqui ficou sendo a resolução dessa nossa questãozinha. Tranquilo, gente? Beleza? Isso, sempre coloca em ordem. Se for par ou se for ímpar, vai pôr em ordem. Colocou em ordem? Se for ímpar, pega o do meio. Se for par, soma os dois do meio e divide por 2. Fechou? Vamos aqui para a nossa próxima questão, galera. Vamos para essa questãozinha aqui. Gente, eu vou pedir um favor para você. Curte muito a live aqui, tá? A gente, tá chegando em 30 mil curtidas. Mas curte mais, tá? Teve live, gente, que eu bati 300 mil curtidas numa live de matemática. Então curte muito a live, clica 2 vezes na tela aí, pro TikTok ver que, que a live tá bombando, a galera tá curtindo, divulgar pra mais gente, e no For You de mais gente, mais pessoas entrarem pra live. Então coloca o dedinho aí 2 vezes na tela aí, enquanto eu tô lendo e fazendo a próxima questão aqui, pra gente tentar bater aí números muito bons de curtida, tá bom? Vamos aqui para a questão 14, uma questão tranquila também, tá? Vamos aqui, ó. Essa questão aqui, eu trouxe ela por um motivo muito importante que eu quero mostrar para vocês, que você não pode errar isso, tá? Por isso, não é pelo nível de dificuldade da questão, mas é porque tem um conceito muito essencial aqui, tá? Vamos lá. Analisando os dados percentuais do gráfico, dados percentuais... Então tá falando aqui já de porcentagem, né? Analisando os dados percentuais do gráfico, qual que é a diferença entre o maior e o menor centro de crescimento? Ela quer a diferença entre o maior e o menor, então eu preciso pegar o maior menos o menor para a gente encontrar, então, a nossa resposta, beleza? Aparentemente a questão é fácil, mas eu vou explicar para vocês o porquê que eu trouxe ela, tá? Vamos ler aqui, então. A cidade de Guarulhos tem o 8º PIB municipal do Brasil. É bastante, hein? Além do maior aeroporto da América do Sul, aeroporto de Guarulhos. Em proporção... aqui tá proporão, mas é em proporção, né? Em proporção possui a economia que mais cresce em indústrias, tá? Então aqui tem o crescimento das indústrias e ele tá pedindo aqui, pra gente analisar esses dados percentuais, essas porcentagens e fazer a diferença entre o maior e o menor. Beleza? Qual que é o maior ali? O maior é 60,52, né? 60,52 e o menor é 3,57%. Então, se a gente fizer a diferença entre o maior e o menor, vamos fazer 60,52 menos 3,57. Lembra que subtração com vírgula, sempre vírgula abaixo de vírgula, tá? Se for adição ou subtração, sempre vírgula abaixo de vírgula, tranquilo? Se for vezes, você pode deixar a vírgula, não precisa estar embaixo da outra, porque no final você coloca a vírgula, a quantidade de casas que tem depois, tranquilo? Mas aqui, subtração, vírgula embaixo de vírgula. 2 menos 7 não dá, vamos emprestar um daqui, vira 4, né? E aqui vai para 12, que vai dar 5. 4 menos 5 também não dá e o 0 não consegue emprestar, então vamos puxar lá do 6. Aqui fica 5, aqui fica 10. O 10 emprestou 1, fica 9 e aqui fica 14, tá bom? Então, 14 menos 5 vai dar 9, 9 menos 3 vai dar 6 e 5 menos nada vai dar 5. Então deu 56,95. 56,95 é a letra C, né? Aqui a gente encontrou letra C. E por que eu trouxe essa questão? Ela é sim muito fácil, mas por quê? Porque você consegue fazer a diferença entre maior e o menor já da porcentagem, entendeu? É como se essa questão... Gente, essa questão nem precisaria de conta, mas eu trouxe ela porque essa questão trabalha a ideia de porcentagem como se não fosse porcentagem.
ela trabalha a porcentagem como se fosse apenas o número, entendeu? Ela faz dessa porcentagem como se fosse apenas um valor numérico. É como se isso aqui fosse 60,52 e isso aqui fosse 3,57. Por exemplo, R$ 60,52 e R$ 3,57. Entendeu? A questão trabalha a ideia de porcentagem, para você não confundir, para achar que precisa fazer alguma conta de porcentagem. Tá bom? Porque às vezes você vai ler esses símbolos de porcentagem e vai ficar com medo de subtrair um do outro. Os dois já estão em porcentagem, então é muito simples, é só você subtrair um do outro. É como se a questão trabalhasse a ideia de porcentagem como sendo um valor numérico, um valor absoluto. Beleza? Fechou, gente? A gente pode ir para a próxima questão? Ou ficou alguma dúvida nela? Essa aqui pedia qual que era a diferença entre o maior e o menor centro de crescimento. Quais são os centros de crescimento no Brasil? O Brasil possui o centro de crescimento de 30%, São Paulo, enquanto estado, possui o centro de crescimento de 14%, São Paulo, enquanto capital, cresce apenas 3,57% e Guarulhos cresce 60,52%. Então, qual que é a diferença entre o maior e o menor centro de crescimento? Esses quatro aqui são centros de crescimento. O maior menos o menor é 60,52 menos 3,57. Entendeu? Então aqui não precisa somar nada, não precisa fazer nada em relação ao Brasil, não precisa fazer regra de 3, não precisa fazer porcentagem, nada disso. Era só você trabalhar a ideia de porcentagem como sendo o valor absoluto. Vamos aqui para a próxima questão, então? Para quem quer fazer questões de Enem anterior, é só digitar no Google provas anteriores do Enem. Lá no site do INEP, tem todas as provas anteriores, desde 2008, 2009, desde quando começou o Enem, todas as provas, todas as aplicações diferentes, tem tudo lá. Só pesquisar provas e gabaritos INEP, beleza? E essa lista de questão de estatística eu estou fazendo lá de um site chamado Mundo Matemática, então eu até deixo os meus créditos a eles lá, que não fui eu que elaborei as questões, tá? Mas como é um PDF de uso público, você consegue utilizar para resolver. Vamos aqui para a próxima questão, galera, que vai ser aqui, ó, a questão 15, beleza? Vamos aí para essa questão aqui. Ela caiu lá no Enem 2011, mas são questões estilo Enem, galera, cai até hoje. E lembrando que eu fiz 30 lives de matemática já, todas estão no meu canal do YouTube. Todas, é só você pesquisar Kelvin Studies, escrevendo assim no YouTube, que você encontra todas as lives lá. Eu já fiz lives do Enem 2012 até o Enem 2021, tanto da aplicação regular como da aplicação PPL. Eu já fiz mais de 300 questões de matemática nesses estilo Enem, tá bom? Então, todas elas já estão lá. Agora, a gente já fez muita questão de matemática básica lá. Agora eu estou vindo semanalmente com questões por tema. Então, o tema dessa semana é estatística e interpretação de gráfico. Cada semana eu vou trazer um tema da matemática diferente. Beleza? Vamos aqui para a questão 15, então. E curtam muito a live aí. Vamos tentar bater 100 mil, hein? Em relação às edições de 2005 e 2009 da UBMAP, né, Olimpíada Brasileira de Matemática, qual é o percentual médio de medalhista de ouro da região Nordeste? Bom, vamos ver aqui. Por enquanto eu só fiz questão de Enem, mas futuramente eu posso trazer de vestibular também, tá? Eu não sei qual vai ser o tema das próximas lives, eu vou perguntar isso pra vocês lá nos stories do Insta, em caixinha de pergunta. Por isso que é importante vocês me seguirem lá no Instagram, tá? Tá aqui no ícone da bio. Em relação às edições de 2005 e 2009... da UBMAP, qual o percentual médio de medalhistas de ouro na região Nordeste? Bom, região Nordeste está aqui. Ele quer saber qual que é o percentual médio. Falou de percentual médio, está falando de média. Uma questão de média simples também, tá? Então, essa questão eu vou fazer de forma diferente. Se liga só na explicação que eu vou te dar.
eu não vou achar a média disso aqui. Não vou. Eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou igualar todos os meus valores aqui na região Nordeste, passando de um valor para o outro. Pode ser assim? O que vocês acham? Ó, presta atenção no que eu vou fazer. Tá vendo que esse aqui tá 21? Eu vou tirar desse daqui, ó. Eu vou tirar, vamos ver, eu vou tirar 3. Eu vou tirar 3, ele vai para 18. Eu diminuí 3 unidades aqui. Ó, vocês vão entender o que eu vou fazer. Eu diminuí 3 unidades aqui. De 21 foi para 18. Se eu diminuir 3 aqui, eu posso aumentar 3 aqui, porque no final das contas dá na mesma. Lembra que quando você vai fazer a média, não é só somar tudo e dividir por 5. Eu vou somar os 5 aqui e dividiria por 5. Como eu vou somar tudo, a ordem do que eu estou somando não importa. Então eu passei 3 unidades daqui para cá. E aí eu consigo estipular qual que vai ser diretamente a minha média. Se liga. Eu tenho 18, 19, 18, 18, 18. Não tenho? Eu tenho mais 18 ou mais 19 aqui? Tô fazendo por lógica de aproximação. Responde isso pra mim. Eu tenho 18, 19, 18, 18 e 19. Eu tenho mais 18 nessa linha ou mais 19? Eu tenho mais 18. Então você concorda comigo que quando eu somar os 5 e dividir por 5, o meu resultado vai ficar mais próximo de 18 do que de 19? Olha a lógica que eu estou estabelecendo. É resolvendo questão de média como você nunca viu. Você concorda comigo que quando eu somar tudo e dividir por 5, o meu valor vai estar mais próximo do 18 do que do 19? Se eu tenho 3 18 e eu tenho 2 19, isso significa que a minha resposta, a minha média tá tendendo, tá puxando mais pro 18 do que pro 19. Entendeu a lógica? Então, ó, eu já vou eliminar as respostas que estariam erradas. Se a gente viu que só tem 18 e 19, qual que é a primeira coisa que a gente constata? Se eu tenho 18, 19, 18, 18 e 19, eu só tenho 18 e 19 aqui. Eu não tenho mais nada além disso. Eu já sei, obrigatoriamente, que a minha média está entre 18 e 19. Ela não pode ser 19, porque todos os termos não são 19. Eliminei. Ela não pode ser mais que 19 e ela não pode ser menos que 19. Tô fazendo por lógica. Lana, você sempre pensa que você tem que aumentar e diminuir? Você sempre pensa que você tem que aumentar e diminuir a fim de que todos os valores fiquem o mais próximo possível. Entendeu? Ficou claro? Eu posso subtrair de um valor e acrescentar em outro, sempre para tentar deixar todos com o mesmo valor. Qual que é a lógica disso? Quando você faz uma média simples do mesmo valor, você não encontra aquele mesmo valor de média? Então, se você consegue deixar todos os valores bem próximos uns dos outros, você já consegue perceber que a média vai ser bem próxima aqui do valor que você tá. Entendeu? É um raciocínio sensacional, galera. Então, tá vendo aqui, ó. Agora, como que a gente chega na resposta? Eu tenho 18,4 e 18,2. É um modo muito mais rápido. Como que eu vou fazer isso? Tá vendo que eu tenho 3 18 e eu tenho 2 19. Se eu tenho 3 18, a minha média, ela é menor do que 19 e ela tende a ser mais próxima do 18. Ó, se fosse aqui, ó, 18 e 19. Aqui, exatamente no meio, eu tenho 18,5. Como eu tenho... Eu tô indo pela lógica. Como eu tenho mais 18 do que 19, a minha média vai estar mais para cá. Eu tenho aqui 18, 18, 18, 19, 19. Eu passei 3 unidades do 21, se tornou 18, e aqui era 15, se tornou 18. Então, a minha resposta, como a relação entre 18 e 19 é uma relação de 3 para 2, isso significa que a minha resposta vai ser 18,4. Gente, eu tenho medo de confundir vocês. Vocês estão entendendo o que eu estou fazendo? Isso daqui que eu estou fazendo é um pouco mais avançado, é uma lógica de resposta comparativa.
Eu tenho medo de fazer desse jeito e vocês não entenderem e confundir a cabeça de vocês, entendeu? Não pode ser 18,2 porque a minha relação entre 18 e 19 é uma relação de 3 para 2. Se eu fizer isso daqui, ó, se eu multiplicar, por exemplo, por 2 em cima e embaixo, a minha relação, a minha proporção entre 18 e 19 seria de 6 para 4. Seria de 6 para 4. Isso significa que dentro do 18 e 19 existe 1. Esse 1 aqui, ó, ele precisa estabelecer uma relação de 6 para 4. Por isso que fica 18,4. É como se ficasse 0,4 acima do 18 e 0,6 abaixo do 19. É uma lógica bem mais avançada para quem quer resolver. Mas, ó, eu vou fazer do jeito tradicional, tá? Isso daqui seria a lógica de você já conseguir aproximar todos os valores de um mesmo valor e conseguir interpretar o que está mais próximo e o que está mais perto. E o que está mais distante. Mas é mais difícil assim. Vamos fazer do jeito tradicional rapidinho? Ó, eu vou somar todos da região Nordeste. Eu multipliquei por 2 em cima e embaixo aqui para que a gente tivesse um valor que a soma do numerador com o denominador fosse 10. Porque daí a gente consegue dividir em valor decimal. Mas é meio complicado isso aqui, gente. Eu vou fazer da forma tradicional. Ele só quer a média simples da região Nordeste. Então, 18, 19, 21, 15 e 19. Eu vou somar os 5. 18 com 9, 17. Mais 1, 18. Mais 5 vai dar 23. E mais 9 vai dar 32, né? Deixa eu só conferir ver se está certo. 9 com 9, 18, 27, 32, beleza. 3 mais 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Somando tudo deu 92. Bom, se eu somei todos, deu 92. Vamos dividir, então, 92 dividido por 5. 92 eu pego 9, aqui vai dar 1, né? 1 vezes 5, 5, para chegar no 9 vai dar 4. Abaixei o 2. 42 por 5 vai dar 8. 8 vezes 5 aqui vai dar 40, para 42 vai dar 2. Bom, não tem mais nada para baixar, coloco o vírgula, acrescento 0. 20 dividido por 5 vai dar 4. Então, do jeito tradicional, somando 5, 92, e dividindo por 5, 18,4, já é a nossa respostinha aqui, beleza? Mas por lógica de você tirar valores de um lado e ir pondo em outro, você vai brincando com esses valores, você consegue chegar todos próximos dentro de um mesmo valor, dentro de um mesmo intervalo, porque a média de uma mesma soma de termos é o próprio termo. Então, nesse sentido, você consegue perceber que existe uma relação entre o 18 e o 19 de 3 para 2, em que você multiplica em cima e embaixo por 2, você encontraria 6 sobre 4, 6 mais 4 dá 10, então é como se tem 3,18 para 2,19, então é como se você tivesse apenas 0,4 acima do 18 e 0,6 abaixo do 19. É uma lógica muito mais prática, fácil para quem tem o conhecimento. Tá? Se você não sabe isso e não entendeu, não se preocupa, faz do jeito tradicional. Somou tudo e dividiu pela quantidade que tem. A primeira é muito mais fácil de você exercitar o raciocínio e de você resolver rápido quando você precisa equiparar os valores para saber, entendeu? Não pode, ó. A média entre 18 e 19 vai dar 18,5. Tá? E a gente viu que é 18,4. Gente, para vocês entenderem de vez, é como se o meu 18 tivesse peso 3. Gente, acho que eu vou conseguir explicar para vocês de uma forma mais fácil. Se liga, eu consegui deixar a minha questão de média simples como se fosse média ponderada. Tá vendo que ela deu 18, 19, 18, 18, 19. Tem 3 18 e 2 19. É como se essa relação de 3 para 2 é como se o 18 tivesse peso 3 e o 19 tivesse peso 2.
Acho que ficou mais fácil de entender. Lembra da média ponderada, que você sempre multiplica o valor pelo peso? Você tem uma provinha que o aluno tirou 5, mas tinha peso 2, lembra? Então, é como aparece mais o 18 aqui, depois que eu fui tentando igualar, como aparece mais 18, é como se o 18 tivesse mais peso que o 19. Se ele tem mais peso que o 19, o valor fica mais próximo dele do que 19, numa relação 3:2. Ah, gente, agora eu acho que eu consegui explicar para vocês. Ficou, acho que um pouquinho mais fácil. Acho que alguém conseguiu entender agora dessa forma. É como se o 18 tivesse peso 3 e o 19 tivesse peso 2. Vamos tentar resolver dessa forma? Vamos tentar resolver? Eu nem sei se vai dar certo, mas vamos tentar resolver para ver se dá certo? Ó, presta atenção no que eu vou fazer. Ó, vamos só tentar aqui, ó. A minha média ponderada, que se escreve assim, vamos tentar, ó, 18 vezes 3 mais 19 vezes 2 dividido por 5. Eu peguei os 5 valores e eu tirei 3 unidades do 21 para ele ir para 18, porque eu posso fazer isso na média. E o que era 15, eu somei os 3 que eu tinha diminuído aqui, por isso que foi para 18. Então, o 18 aparece 3 vezes e o 19 apareceu 2, e eu quero achar a média. Então, é como se o 18 tivesse peso 3 e o 19 tivesse peso 2. Vamos ver se somando isso daqui daria certo a nossa resposta? 18 vezes 3 vai dar 54, mais 19 vezes 2... 19 vezes 2 vai dar 38. Dividido por 5. 54 com 38. 92 dividido por 5, que a gente viu que dá os nossos 18,4. Deu certo, galera, deu certo. A matemática é demais, cara. Gente, vocês entenderam? Vocês entenderam que a mesma lógica que eu acabei de fazer, que eu nem sabia que dava certo, se liga, deu exatamente 92 por 5. Cara, a matemática é brilhante, hein? Nossa, ó que bonito, eu consegui transformar uma questão de média simples em média ponderada, porque o 18 apareceu 3 vezes e o 19 apareceu 2 vezes. Caramba! Essa forma de resolver média simples eu acho que você nunca viu, velho. Maravilhosa demais. Aí é pra quem tá mais avançado aí, consegue pensar desse jeito. Aqui tinha 18, 19, 21, 15 e 19. O jeito tradicional. Somo 5, divido 92 por 5. Jeito tradicional. O método Kelvin Studies de fazer. Tirei 3 unidades do 21, porque no final das contas eu estou somando tudo, então eu posso ficar passando unidade de um lugar para o outro sem problema. A única questão é que tem que ser a mesmo valor. Então, se eu diminuir 3 aqui do 21, ele foi para 18. O que era 15 foi para 18. Eu passei 3 unidades daqui para cá. Tanto é que 21 mais 15 é 36. 18 com 18, 36. Eu não vou mudar o meu resultado. Eu só distribuí melhor para que ficassem todos mais próximos do meu valor. Ficando todos mais próximos do meu valor, eu vi que o 18 ele apareceu 3 vezes e o 19 2 vezes. Então é como se eu fizesse uma média em que o peso do 18 é 3 e o peso do 19 é 2. Como eu transformei média ponderada, 3 mais 2 eu divido agora por 5, porque eu divido pelos pesos. E aí deu o nosso mesmo resultado, tá bom? Fechou, gente? Foi uma forma diferente aí da gente pensar uma questão. Vamos para a próxima questão, que já faz um tempinho que a gente tá nessa aqui, né? Vamos aqui para a próxima questão, galera. Vamos para essa questão 16 aqui. Bora tentar bater 100 mil likes, galera. Falta só 16.500. Vamos tentar bater 100 mil likes aí, enquanto eu começo essa próxima questão. Essa próxima questão vai ser a última que a gente vai fazer hoje. Beleza? Vou fazer essa última aqui hoje e amanhã a gente vai fechar. Aliás, a última não.
Vou fazer mais umas 2, 3 ainda hoje, e daí a gente vai fechar a live de amanhã, 3 horas da tarde, com estatística também. E aí, lá no caixinha do Instagram, eu vou perguntar para vocês qual é a matéria que vocês querem que eu traga de matemática na próxima live, nas 3 lives da próxima semana, tá? Então, por isso é muito importante você me seguir aqui no Instagram de estudo se você ainda não segue, tá bom? Vamos aqui para a questão 16. Levando-se em consideração os experimentos feitos, o reagente que atende às expectativas do pesquisador é... Gente, e quando eu estiver explicando, tenta prestar o máximo de atenção, tá? Evita ficar fazendo comentário paralelo ou mesmo ficar comentando na resolução. Tenta focar o máximo aqui para você absorver o conteúdo e entender, realmente compreender o que a questão está nos dizendo, tá bom? Vamos ver essa questão então, eu realmente vou precisar ler ela. Um pesquisador está realizando várias séries de experimentos com alguns reagentes para verificar qual é o mais adequado para a produção de um determinado produto. Valeu, Luizão, tamo junto. Cada série consiste em avaliar um dado reagente em 5 experimentos diferentes. Então eu tenho aqui, reagente 1, 2, 3, 4 e 5. Lembra, esse valorzinho aqui embaixo do reagente é qual reagente é. Não vai confundir igual você fez na minha outra explicação lá. Não é, por exemplo, aqui o experimento 0, tá? É o reagente 1, reagente 2, reagente 3 e a partir do experimento 1 que vão valer esses valores aqui. Live todo dia... live todo dia não. Live segunda, terça e quarta, 3 horas da tarde, tá bom? Então, o pesquisador está especialmente interessado naquele reagente que apresenta, agora vem a parte importante, a maior quantidade de resultados de seus experimentos acima da média encontrada para aquele reagente. Isso daqui é o ponto central na nossa questão para a gente resolver. Ele quer o que apresente a maior quantidade dos resultados dos seus experimentos acima da média encontrada para aquele reagente. Bom, então primeira coisa, a gente vai encontrar a média dos 5 reagentes. Lembra, para encontrar a média, vamos fazer do jeito simples. Soma tudo e divide pela quantidade que tem. Então vamos somar todos aqui e dividir pela quantidade que tem, que eu vou dividir por 5 para a gente encontrar a média. Depois que eu achar a média, eu vou ver quais que tem... qual é a maior quantidade de resultados dos experimentos que está acima da nossa média, tá? Então, o primeiro, 1 mais 6 dá 7, 7 mais 6, 13, 13 mais 6, 19, 19 mais 11 vai dar 30. Então, 30 dividido por 5 é o primeiro aqui, então a nossa média aqui deu 6, né? A média aqui do reagente 1 deu 6. A do reagente 2, vai ser 6 com 7, 13... 13 mais 11 vai dar 24, né? 24 dividido por 5. Isso vai dar 24 por 5, dá 4,8, né? 4,8 é a média. Aqui, o 2 mais 3, 5, mais 8, 13, mais 10, 23, mais 11, 34 dividido por 5. Isso vai dar 6,8, né? É isso? Isso. O reagente 4, 2 mais 4, 6, mais 7, 13, 13 com mais 8 com 12 vai dar 20, então vai dar 33, né? 33 por 5. 33 por 5 dá 6,6. E a última aqui, vamos ver. 1 mais 2, 3, mais 9, 12, mais 10, 22. Aqui vai dar 33 também, né? Vamos só conferir. 33, isso mesmo. 33 por 5 deu o nosso 6,6. Agora a gente só falta ver qual que é o que tem a maior quantidade acima da sua própria média. Então, o reagente 1, a média é 6. Quantos experimentos passaram de 6? Apenas o 11, né? Aqui a interpretação é diferente. Você precisa somar tudo, encontrar a média dividindo por 5, e aí a pergunta é aqui, ele quer o que apresente a maior quantidade de resultados dos experimentos acima da média. Então é outra interpretação. Quantos experimentos aqui, quantos experimentos estão acima de 6? Acima de 6 é só o experimento 5 que deu 11. Então, a quantidade aqui de resultados acima é 1. Entendeu? Essa fica sendo a lógica da nossa questão. Reagente 2. A média é 4,8. Quantos estão acima da média? Cara, bastante. O 2 está acima da média, o 3, o 4 e o 5. Então, são 4 resultados acima da média.
Entendeu? Essa é a nossa lógica da questão. O próximo é 6,8. Somente o 8, o 10 e o 11 estão acima. 8, 10 e 11 estão resultados acima da média. Então, aqui tem 3 resultados acima da média. Aqui, a média é 6,6. Então, 1, 2, 3. O 7, o 8 e o 12 estão acima de 6,6, também são 3 resultados. E, por fim, a última média também é 6,6. Quantos desses valores nos experimentos estão acima do 6,6? O 11, o 10 e o 9. Então, também é 3. Então, qual que é o reagente que possui maior quantidade de resultados acima da média? É o nosso reagente 2, que possui 6, 7, 6 e 5 maior do que 4,8. Portanto, aqui a nossa resposta, letra B. Questão bonitinha, né? Essa questão ela é bem bonita, porque ela não pede para você calcular nada, ela pede para você fazer análise. Então, se torna uma questão muito mais bonita, uma questão muito mais qualitativa do que quantitativa. Tá bom? Então essa fica sendo a resolução dessa nossa questão, tá bom? Vocês gostaram, gente? 99 mil curtidas, galera. Muito obrigado por essas curtidas, gente. É o que eu sempre falo, vocês fazem isso aqui acontecer. Sou muito grato a todo mundo que participa das minhas lives. Essa já é a live de número 31, e é muito bom explicar sempre para vocês aquilo que eu tenho conhecimento, tá bom? Vocês querem que eu faça a última pra gente sair? Ou vocês estão cansados já? Querem que eu faça a última? Que o meu celular tá com a bateria meio fraca aqui também já. Mas eu acho que dá pra fazer a última de... a saideira, né? A saideira pra gente concluir aqui as nossas questões. Deixa eu só arrumar aqui. Pode ser? Vamos fazer mais uma então. Vamos ver aqui a próxima aqui, questão 17. Vamos ver o que essa questão tá falando. Em que dia dessa semana a quantidade total de bactérias nesse ambiente foi máxima? Tá? Então ele quer quando que a quantidade total, né? Em que dia que essa cultura foi máxima. Essas são as partes importantes para a gente ver essa questão. Então, vamos ver aqui. Um cientista trabalha com as espécies 1 e 2 de bactérias em um ambiente de cultura. Inicialmente, existem 350 bactérias do tipo 1 e 1.250 bactérias da espécie 2. Tá. Por que ele falou inicialmente? Porque se a gente olhar aqui na nossa tabelinha, aqui na segunda-feira é o que está inicialmente, né? Então, a gente tem aqui 350, 1.250. Então, inicialmente, a gente tem essas quantidades. E o gráfico representa as quantidades de bactéria de cada espécie em função do dia durante uma semana. Ao passar dos dias durante essa semana, essas quantidades de bactérias 1 e 2 elas vão variando segundo essa disposição aqui no nosso gráfico. Em que dia da semana a quantidade total de bactérias desse ambiente? O que é a quantidade total? Quantidade total de bactéria é a nossa bactéria 1, né? Vai ser a bactéria 1 mais a bactéria 2. Você concorda comigo? Ele está dizendo que a quantidade total é a quantidade de bactéria 1 e 2 para que essa quantidade seja máxima. Então, vai bastar a gente somar esses dois valores aqui no nosso gráfico, uma questão de interpretação de gráfico. Somando, vamos somar todos para ver quanto que vai dar? Na segunda-feira, gente, 1.250 com 1.350 vai dar 1.600. Na terça-feira, vai dar 1.900, tá? Na quarta-feira, 1.750. Eu estou somando de cabeça o valor das duas. Aqui, 850 com 650 vai dar 1.500. 1.400 com 300, na sexta vai dar 1.700. No sábado, 1.000 com 290, 1.290. E por último, no domingo, o próprio 1.350, porque não tem bactéria 1. Então, somando todas as quantidades, essas são as quantidades. Então, aqui a nossa resposta vai ficar sendo qual que é o que tem a cultura máxima, foi na terça-feira com 1.900. Tá? Então, a nossa resposta aqui, letra A. Uma questão também fácil, que a TRI, a teoria de resposta ao item no Enem, classificaria como fácil, e bastava fazer essa interpretação de que a quantidade total é a bactéria 1 mais a bactéria 2.
Gente, vamos ver aqui, ó. Questão 19, mais uma que eu planejei pra vocês. Essa aqui vai ser a última, tá, galera? Só porque vocês estão pedindo, hein? Senão eu já teria desligado a live aí, que já deu 1h20. Vamos fazer essa última aqui. Imagina, tamo junto, tá? Contem comigo. Essa lista eu peguei lá no Mundo Matemática, que é um site. Só você pesquisar questões de estatística PDF Mundo Matemática, que aparece lá no Google, tá? Mas para pegar provas anteriores do Enem, é só entrar no site do INEP e ver ali a aba de provas e gabaritos. Vamos resolver essa 19 então, galera, que vai ser a última que eu vou fazer no dia de hoje. Vamos ver o que essa questão tá falando pra gente ser a saideira, tá? Segundo o edital de seleção, o candidato aprovado será aquele para qual a mediana das notas obtidas por ele nas 4 provas for a maior. Gente, essa aqui eu vou deixar para vocês resolverem, tá? Vamos resolver essa última aqui, mas ela exemplifica bastante o que a gente falou sobre mediana, lembra? A gente falou que mediana, quando era ímpar, era o termo central em ordem, e quando for par, é a média do meio. Aqui eu tenho os candidatos, eu tenho as notas, e a questão está pedindo para a gente encontrar qual que é a mediana maior. Então, para isso, a gente precisa encontrar a mediana do candidato K, a mediana do candidato L, assim por diante. Mas lembra, precisa pôr em ordem, tá? Ó, eu tenho 4 valores. Se eu tenho 4, ali, ó, a mediana vai ser eu pegar o segundo valor mais o terceiro valor e dividir por 2. Pode ser assim? Eu pego o segundo valor em ordem, mais o terceiro e divido por 2. E aí a gente encontra a nossa mediana. Tá? Então vamos resolver, vamos ver como é que fica. 33, 33, 33 e 34. Tá vendo que aqui tá na ordem já. Então a mediana é 33 mais 33 dividido por 2. Se eu vou somar números iguais e dividir por 2, a mediana aqui é o próprio 33. Beleza? Vamos ver a outra. 32, vamos de cabeça. 32, 33, 34 e 39. Essa é a ordem. Então os dois centrais é o 33 e o 34. Então a média vai ser 33,5. Beleza? A média aqui vai ser 33,5. Deixa eu arrumar aqui. A média aqui, ó, vai ser 33,5. O próximo é 35, 35, 36 e 34. Como que fica na ordem? O 34, 35, 35, 36. Os dois do meio são 35. Então a média aqui vai ser o próprio 35. O N vai ser o quê? 24, 35, 37, 40. 35 mais 37, a média é exatamente no meio, que é 36. Beleza? Você consegue perceber isso? E por fim, 16, 26, 36, 41. 26 com 36 vai dar 62. 62 por 2, aqui daria 31. Então, qual que é a nossa maior mediana aqui? A maior mediana é a 36, que é do candidato N. Bom, do candidato N, então aqui a nossa resposta fica sendo letra D, para quem respondeu, tá bom? Lembra de colocar em ordem, como era par, eu somei o segundo e o terceiro em ordem e dividi por 2 de cada um dos candidatos. Beleza, meus amores, meus queridos? Tamo junto, tamo junto? Resolvemos aí várias e várias questõezinhas. Amanhã a gente vai finalizar mais umas 8, 9 questões. Eu vou trazer questões de média ponderada e vou trazer questões de moda também, tá? E aí a gente vai finalizar a live de estatística com 25 questões resolvidas mais ou menos ao todo, tá? Muito obrigado por todo mundo que ficou aqui, obrigado por cada seguidor, cada curtida. Se você ainda não me seguiu no Instagram de estudos, é você que tá perdendo, porque eu sei da qualidade que eu trago lá pra vocês. Então é só clicar no íconezinho aqui da bio, é só clicar na minha foto e depois clica no íconezinho ali do lado do perfil, que você é redirecionado lá pro meu Instagram. E tem muito conteúdo legal lá que agrega nos estudos de vocês também. Então tamo junto. Eu não sei outra live de física e nem de matemática, tá? Eu não conheço.
Aliás, de matemática eu até conheço, além da minha, mas de física e de redação eu nunca vi nenhuma outra live. São iniciativas novas que a gente traz para democratizar o acesso à educação e para explicar para as pessoas aquilo que a gente um dia aprendeu. O maior erro do ser humano é achar que precisa estar em algum lugar para ensinar aquilo que aprendeu e viveu. Eu posso ainda não ter sido aprovado em medicina em uma federal, mas eu aprendi muito com o processo. E se eu aprendi com o processo, eu posso ajudar todo mundo que ainda está caminhando, tá? Então, eu quero ser apenas a ponte que leva você da informação até o conhecimento, beleza? Tamo junto, amo muito vocês. Amanhã a gente se encontra 3 horas da tarde, tá bom? Um beijão pra todos e até mais. Fui, galera. Até amanhã.